Lógico que não foi fácil, foi muito difícil. Primeiro porque eu não tinha experiência. Eu tinha 22 anos, nada de experiência, mas tinha uma coisa que eu não tinha. E que era o mais incrível disso tudo. Eu não tinha dinheiro. E quando você não tem dinheiro, você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode ter vontade, desejo, atitude, mas tudo fica mais difícil. Ela criou a empresa Apetite quando tinha apenas 22 anos. Hoje, a empresa consolidou-se no mercado e tornou-se líder. Eles estão em mais de 11 estados. Nesse ano, pelo 10º ano consecutivo, a Apetite ganhou o reconhecimento do Great Place to Work. Eu tenho o prazer de entrevistar alguém incrível. Márcia Mafrin, é um prazer ter você aqui no Geocast, da ideia ao impacto. Seja muito bem-vinda. Eu é que estou feliz de poder estar com você. Que bom. Então, a gente quer saber como é que... A tua história, ela é muito linda. É uma história incrível e inspiradora também. Quando começamos a pesquisar um pouco sobre ti, a gente vê que no começo as coisas não eram conforme a coisa está hoje. A empresa começou, não é, com 13 refeições ao dia. Você pode nos explicar como tudo aconteceu, o que motivou realmente criar uma empresa para poder albergar a estrutura que hoje você tem? Bem, essa é uma história bastante interessante e que se resume numa palavra chamada sonho, numa palavra que se chama acreditar, numa palavra que se chama ser inspirado naturalmente por meio daquilo que você tem como propósito. Então, se eu tivesse que resumir tudo isso, eu diria para você que a minha palavra-chave de vida é propósito. Então, nós começamos essa empresa por meio de uma visualização de oportunidade e que depois, com o tempo, eu fui pesquisando, desenvolvendo, buscando, criando, inovando e chegamos aonde chegamos. Foi fácil? Claro que não. Lógico que não foi fácil, foi muito difícil. Primeiro porque eu não tinha experiência. Eu tinha 22 anos, nada de experiência, mas tinha uma coisa que eu não tinha e que era o mais incrível disso tudo. Eu não tinha dinheiro. E quando você não tem dinheiro, você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode ter vontade, desejo, atitude, mas tudo fica mais difícil. Sim. E nós não tínhamos dinheiro. E como é que você cria um negócio quando você não tem dinheiro? Você abre mão de muitas coisas. Você abre mão de uma vida mais confortável, você abre mão de viajar, você abre mão de comprar roupa nova, você abre mão de ter um carro de luxo, você abre mão. E para que você crie um negócio partindo do zero, partindo de uma estrutura financeira deficitária, você precisa ter a decisão muito clara de abrir mão do seu conforto pessoal. Essa foi a nossa decisão. Mas que interessante. Uma das coisas que eu quero entender na tua história é que você antes não trabalhava no ramo de alimentação, você trabalhava no banco. Isso. Como é que foi essa mudança, né, de um segmento totalmente diferente para o outro e que deu seguimento a esse sonho que hoje é Apetite? Como é que foi a transição? Né? Porque hoje muita gente tem sonhos, tem desejos, tem paixões, porém, ainda assim não conseguem abrir mão do emprego que garante as contas, né, para seguir os seus sonhos. Como foi para você abrir mão de alguma coisa que garantiria, de certa forma, a sua vida financeira para poder empreender, correr esse risco? Quando eu saí do banco, eu recebi a minha indenização.
Essa Legal. indenização virou uma moto. Ah, sim, assim. E essa moto virou uma Kombi, Oh, que uau. foi o primeiro carro que nós conseguimos para poder fazer transporte de refeição. Uau, E que a incrível. produção? A produção era um fogão, uma geladeira e algumas panelas. Então, esse foi o nosso investimento inicial. E a partir daí, nós começamos a reinvestir e continuamos reinvestindo até hoje. Mas que incrível. Com quantas pessoas você começou o negócio? Ou seja, como é que você encontrou a oportunidade realmente nesse ramo? Quando eu saí do banco, eu e meu esposo tínhamos um pequeno barzinho, Ok. que foi uma oportunidade de investimento que eu nem participava. E eu fui ajudar, porque eu tive tempo livre. Fui ajudar e fui olhar como é que aquilo funcionava e entendi que ali nós poderíamos fazer uma pequena produção de alimentos. E comecei a fazer contatos com as pessoas que eu conhecia. Legal. E a partir dali eu vislumbrei que poderíamos desenvolver um negócio especializado e não um arranjo. Legal. Vendemos a estrutura desse bar e montamos então uma cozinha industrial para que nós trabalhássemos com refeições transportadas. E nesse momento, quantas pessoas você já conseguiu contratar gente nesse momento que venderam o bar e começaram com essa estrutura mais... Éramos eu e a dona Tereza, Nossa, a nossa primeira funcionária. que incrível. Então eu comprava, vendia, dirigia, fazia entrega, voltava, ajudava na produção e eu e dona Tereza então dávamos conta do recado. E conforme nós fomos crescendo, vendendo novos contratos, nós fomos buscando novas pessoas para compor o quadro operacional, que eram as cozinheiras e as auxiliares de cozinha. Mas que incrível. Uma das coisas que me chama muita atenção na sua história é, primeiro, o facto de ser mulher num ramo extremamente competitivo e, segundo, é que no momento que você começou a empreender, você também casou, se tornou mãe. Como é que foi para você gerenciar todas essas, digamos, compromissos ou ocupações naquela época? Eu acho que eu tinha uma tendência a ser malabarista. Então, com 22 anos, você não está pronto para ter uma responsabilidade como essa. Mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, a minha carreira começou muito cedo. E essa responsabilidade e essa maturidade, ela já veio muito antes. Eu vim de uma família simples, que precisava... da minha contribuição, pelo menos com aquilo que era o meu gasto. Okay. Eu nunca precisei ajudar meu pai com as despesas da casa, mas eu ajudava meu pai com aquilo que eu não trazia de despesas para casa. Legal. Então, esse início de carreira muito jovem, com 13 anos, já estudando à noite, me tornou uma pessoa mais madura e mais responsável, ainda jovem. Aos 22 anos de idade, eu já era mãe, eu era esposa, eu era filha e eu assumi a posição de me tornar uma empresária. Como é que você administra tudo isso? Novamente, você se excede, você levanta às 4 da manhã, em vez de levantar às 7, você faz tudo o que você tem que fazer e estende a sua jornada. Esse é o preço que você paga por querer sonhar um pouco maior. Então, quando eu falo que você abre mão de muitas coisas, então você abre mão de dormir mais, Sim. Você abre mão de acordar mais tarde, você abre mão do seu sábado, do seu domingo, em detrimento de um sonho, de um projeto que você quer idealizar. Eu sempre trabalhei até muito tarde e eu sempre acordei muito cedo. Como jovem, na época, qual é a coisa que você abriu mão, que eu digo, assim, de certa forma dói, porque
a gente vê todos os nossos amigos fazendo, todos os nossos amigos indo em lugares, conquistando coisas. Qual é a coisa que você teve que abrir mão na época que provavelmente você muito queria fazer, mas por acreditar num sonho, por acreditar no negócio, você teve que abrir mão e se dedicar por inteiro no negócio? Será que existe alguma coisa que realmente eu não fiz isso, que era algo da minha época e eu acabei não fazendo? Muitas coisas, como por exemplo, viajar numa segunda-feira e voltar na sexta e meu filho estava 1 centímetro maior, não é? Então, são alguns preços que nós pagamos para que o negócio prospere. Ou a possibilidade de viajar e ter que fazer uma escolha entre fazer uma viagem ou reinvestir na empresa. Não, vamos reinvestir na empresa. Ou a minha filha, eu me lembro uma vez que ela disse assim: mamãe, logo quando inaugurou o primeiro shopping da cidade de Londrina, ela era pequenininha e falou: mamãe, eu posso ir nesse brinquedo? Eu falei: se a mamãe fechar um contrato que a mamãe está esperando, a mamãe leva você. E até hoje ela se lembra disso, né? Muitas vezes no Natal nós tínhamos que fazer escolha: bons presentes ou pagamento em dia das contas da empresa. Pagamento das contas da empresa, presentes menores, festas de finais de ano mais modestas, porque primeiro a prioridade era o negócio. Então, são coisas que você abre mão e que você não esquece depois. Você nunca esquece, né? Mas são essas coisas que também fazem com que as próximas gerações saibam que existe um legado e que alguém foi lá e fez, né? As coisas não caíram do céu. Elas foram plantadas, adubadas para que elas pudessem florescer. Sendo ainda muito jovem, de certeza que você teve vários desafios. Como é que foi lidar com 3 questões? A questão da liderança, gestão e processo da empresa. Ter que lidar com todas essas questões ao mesmo tempo, atendendo ao facto que naquela época você precisava, primeiro, se potencializar com habilidades e ao mesmo tempo se dedicar ao negócio. Como é que foi gerir essas 3 áreas? Se ter uma postura de liderança, de referência para os colaboradores, a questão da gestão da própria empresa e a questão como é que eram os processos, né, da empresa na época. Muito bem, a questão é que você age muito mais por instinto do que por sabedoria. Porque você não tem tempo para planejar tudo isso. Você vai usando todo o teu potencial criativo, toda a tua garra, toda a tua determinação, toda a tua coragem e dia após dia você vai melhorando. Você melhora a tua liderança por meio dos teus erros, você melhora a tua gestão por meio dos teus acertos e erros, você melhora os processos por meio da experiência que você vai adquirindo. Porque há 30 anos atrás, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos o smartphone, nós não tínhamos os computadores. Custos eu calculava na mão. Nossa! Compras eu calculava em planilhas que eu usava régua e caneta. E tudo isso te dá uma maturidade e uma força que nada substitui. Então hoje eu conheço o meu negócio, começo, meio e fim. Incrível. Sem superficialidade, eu conheço com profundidade, porque eu não tinha algumas facilidades que nós temos hoje. Incrível. Eu não tinha. Eu calculava tudo na mão. Tanto as compras, quanto os custos de venda, quanto a produção. E aí você imagina quantas linhas isso tudo gerava. Nossa. Hoje nós temos pessoas para fazer tudo. Hoje nós temos tecnologia que nos dá informação de tudo. Hoje eu tenho um smartphone que eu faço a gestão da minha empresa por ele. Mas na época nós não tínhamos nada disso.
O recurso era basicamente intelectual. E como aconteceu essa mudança, atendendo ao facto que na época muitas coisas eram manuais e com a entrada da internet começou a tornar alguns processos automáticos? Como é que foi para a empresa migrar para esse mundo tecnológico? Foi fantástico, porque eu adoro. Eu adoro tudo que traz facilidade, tudo que traz inovação, tudo que faz com que nós estejamos um passo à frente, né? Então, para nós foi fantástico. Nós fomos aí pioneiros no segmento em muitas coisas. Então, se eu sei que existe BI, eu quero conhecer. Se eu sei que existe um novo software, eu quero conhecer. Se eu sei que existe uma nova tecnologia, eu quero conhecer. Então, eu sou uma pessoa de muita busca, de muito desejo de conhecer. E isso faz com que a empresa tenha a mesma característica. Isso é cultural aqui dentro. Então, as pessoas que trabalham comigo têm, por sua própria natureza, o desejo de busca constante, porque é assim que nós funcionamos. Incrível. Nesse processo de criação da empresa, algo que chama muito a atenção na sua história é que você olha muito para a pessoa, o ambiente que os teus colaboradores estarão. Como é que você criou essa cultura dentro da empresa? Porque eu já estive aqui, já nos conectamos, e é incrível a forma como você lidar com todo mundo. Como é que você criou essa cultura aqui dentro, onde parece que todo mundo é amigo, parece que está tudo muito bem, independentemente de como vão as coisas? Como é que você criou essa cultura aqui? Nós temos uma cultura muito forte voltada para pessoas, né? Eu sou apaixonada por gente, eu sempre fui apaixonada por gente. E eu acho que isso foi se propagando e nós fomos dando importância para aquilo que nós somos apaixonados. Legal. Então, quando você é apaixonado por pessoas e você olha e você consegue fazer a leitura de como estão aquelas pessoas e você realmente se importa com elas, você acaba tendo um efeito em cascata. E isso hoje é presença viva dentro da nossa empresa. As pessoas vibram por isso, elas brigam por isso. Acabou virando uma cultura, mas virou porque a própria liderança deu esse exemplo. Eu tenho pessoas que começaram comigo e estão comigo. Minha primeira funcionária se aposentou trabalhando comigo. Incrível. Então, isso reflete aquilo que nós temos dentro de nós em relação ao outro, que é o respeito, que é o comprometimento, que é o desejo de fazer com que o outro cresça, que ele se desenvolva, que ele apareça, que ele fale, que ele proponha e que ele tenha senso de pertencimento. É assim que você faz com que as pessoas se comprometam e sonhem junto com você. E nós temos esse DNA muito forte na nossa empresa. Isso é incrível. Eu sei que quanto mais nós crescermos, mais nós temos o risco de perder essa essência. Por isso que nós temos que ter ferramentas muito ajustadas que garantam que a nossa cultura esteja cada vez mais forte, protegida e solidificada. Isso é incrível. Além de tocar os apetite, a gente consegue ver a Márcia em eventos, participando de painéis, talk show. Como é que surgiu esse desejo, essa paixão de partilhar esses 30 anos de experiência à frente do negócio? É que quando você oferece, você ganha em dobro. Legal. Então, eu sempre estou aberta a partilhar aquilo que a vida me ofereceu. E o nome disso é gratidão. Então, quando você tem gratidão, você participa, você contribui, você abre mão do teu tempo livre em detrimento de outras pessoas. E para mim isso é um prazer, eu não recebo por isso. Incrível. Não é? Incrível. Eu partilho daquilo que a vida tem me oferecido. Essa é uma forma de agradecer. Então, para mim é um prazer. E nós temos a cultura hoje na empresa
de pessoas partilhando também do seu Uau, tempo, incrível. que é um voluntariado corporativo. Incrível. A minha gerente de marketing dando palestras, a sucessora da empresa dando palestras, o sucessor dando palestras, gerentes dando palestras, porque esse é o exemplo da liderança. E as pessoas se espelham nos seus líderes. É incrível, isso é incrível, sem sombra de dúvidas. A nossa sociedade prega um modelo de sucesso de que você tem que ter. As pessoas são caracterizadas, às vezes tem sucesso porque tem uma casa grande, um belo carro e tal. Hoje, qual é a sua definição de sucesso em função de todos esses anos, toda a experiência que você tem hoje? Qual é a tua definição de sucesso hoje? O que é sucesso para você? Eu não sei, porque eu ainda não tive. Sucesso é aquilo que eu busco todos os dias. Sucesso para mim é ter a capacidade de você superar aquilo que você fez ontem. Incrível. Não é aquilo que eu fiz há 30 anos. Incrível. Sucesso para mim é ser melhor do que eu fui ontem. Incrível. É me comunicar melhor hoje do que eu me comuniquei ontem. É ter entendimento melhor sobre algo do que eu tinha ontem. É ter um coração mais manso do que eu tive ontem. É entender as pessoas que estão ao meu redor melhor do que eu fiz ontem. Então, eu vejo que nós estamos em processo de desenvolvimento constante. Eu não me considero uma pessoa de sucesso. Eu me considero uma pessoa determinada, Incrível. uma pessoa apaixonada, uma pessoa que tem propósito e que busca construir um legado. Mas se você me falar que isso é sucesso, eu não vivencio sucesso. Eu vivencio desafios diários e constantes. E eu não paro para pensar se eu tive sucesso ou não. Eu quero saber o que eu posso fazer de melhor para amanhã. Incrível. Então, a minha cabeça não funciona muito pensando, uau, né, que legal, isso é demais. Não, sabe, isso é mais uma coisa que eu vou poder aprender e que eu vou poder desenvolver e talvez amanhã compartilhar com milhares de pessoas para que seja uma fonte de inspiração. Para que outras pessoas estejam inspiradas a também ter essa coragem, esse foco, essa determinação. Então, sucesso para mim é aquilo que eu consigo fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. Mas que incrível essa definição, porque nós hoje estamos num mundo dinâmico em termos de evolução tecnológica, onde as coisas, os processos estão mais rápidos e quando a gente fala sobre dar vida a um sonho, as pessoas hoje pensam que vai ser daqui a uma semana, vai ser daqui a um mês ou vai ser daqui a 3 meses. Que conselho você dá para alguém que tem um sonho, tem um desejo, tem a vontade de começar um negócio? É bem facinho. Essa é uma frase que eu amo. Sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. Incrível. Simples assim. Incrível, uau. Qual é a coisa que não pode faltar quando você está de férias? Vinho. Sério? Não pode faltar alegria. Incrível. Alegria, paz de espírito, não pode faltar tranquilidade. Quando eu estou de férias, eu estou de férias. Mas a questão é, quando você vai de férias, você consegue se desconectar do trabalho e realmente recarregar as suas baterias ou, de certa forma, você ainda fica um pouco ligado à questão do trabalho? Gostaria de entender um pouco. Então tá, para mim é muito fácil, porque trabalho para mim é diversão. Incrível. Se eu vou num supermercado nos Estados Unidos, eu olho que tipo de produtos eu consigo desenvolver aqui, que eles tenham lá, que aqui possa ser sucesso. Mas para mim isso é diversão. Incrível. Quando eu vou para um restaurante, esse restaurante é muito bom, eu observo o atendimento, a forma com que as pessoas servem, a decoração, o som, o aroma, porque para mim é replicável, mas isso para mim é prazer. Então, quando você fala, você consegue desligar? Desligar para quê? Se isso me dá prazer.
Obviamente, eu aproveito, eu desfruto, mas isso não significa que eu me desconecte. Só que eu gosto. Então não é um fardo, é um prazer. Eu faço isso com a máxima alegria e energia de férias que eu possa ter. Incrível. Então, para terminarmos, né, o nosso papo, eu tenho 4 perguntas para fazer para você que faz parte de um desafio. A primeira é: qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? E a primeira coisa? Bom, depois que eu abro os olhos, eu dou um sorriso, agradeço e falo: Deus, escreve a página do meu dia. Eu ligo o rádio. Sério? Eu adoro música. Incrível. Incrível. E qual é a última coisa que você faz quando vai se deitar? Eu também coloco lá. Primeiro eu faço a minha prece para agradecer o meu dia. Legal. Todos os dias eu faço isso. E eu novamente coloco uma música diferente do período da manhã que me inspira a ter tranquilidade, relaxamento, uma respiração profunda e tudo aquilo que eu mereço ter numa boa noite de sono. Uau, que incrível. No seu celular, qual é o aplicativo que você mais usa? No meu celular? Bom, o Google é a minha fonte de inspiração. Não vivo sem o Google, mas o aplicativo... Não sei se seria eu o WhatsApp? Um preferido. O WhatsApp é a minha fonte de comunicação com o mundo. Né? Talvez seja o que eu mais uso. Talvez sim. Provavelmente. Acho que todo mundo, né? Todo mundo acaba sendo o WhatsApp. Até hoje, qual foi a sua maior conquista? Meus filhos. Minha maior conquista. Foram sem sombra de dúvida. Que incrível, que incrível. Márcia, eu quero te agradecer pelo teu tempo, né, ter disponibilizado para bater esse papo, para estar conversando aqui com o Dio, né, e eu sou muito grato. Como eu disse, eu amei a primeira vez que nos conectamos. Você tem uma energia muito boa, muito positiva, e é o que eu disse, que Maya Angelou disse, né, que Maya Angelou disse, as pessoas às vezes vão esquecer o que você fez para elas, as pessoas às vezes vão esquecer o que você disse para elas, mas as pessoas nunca vão esquecer como você lhes fez sentir. Então eu me senti muito bem, me senti acolhido, me senti em casa da vez que nos conectamos, e isso foi incrível, isso impactou a minha vida, a razão pela qual eu saio para todo canto partilhando isso com as pessoas. Então, muito obrigado, a minha gratidão por ter você aqui. Eu que agradeço. Opa, obrigado. Muito obrigada.